Voltamos com o Jornal da Rio, primeira edição, com André Barros e Priscila Andrade. Jornalismo líder nas manhãs. Isso mesmo, jornalismo líder nas manhãs, graças aos critérios adotados, que são os critérios mais jornalísticos possíveis, né? Isenção, essa é a palavrinha basilar do trabalho que a gente faz aqui. Hoje, nos estúdios, a presença do senador Rogério Carvalho, pré-candidato ao governo de Sergipe, Priscila. Isso mesmo, André Barros. E é um dos candidatos que estão aí com força, pelo menos é o que a gente está ouvindo falar, né? Na política tem o Diz Que Me Disse, então no Diz Que Me Disse, Rogério vem aí com força. Mas Rogério é oposição? Rogério se classifica como, dentro desse contexto que a gente está vivendo hoje em Sergipe, né? Você tem Fábio Mitidieri, que é o candidato do governador, do governo, da situação. Do agrupamento. Né? O Rogério hoje caminha só e já esteve do lado de lá. Como é que está essa situação? Como é que ele se avalia nesse contexto e como é que ele acha que as pessoas, você que está aí do outro lado, observam essa caminhada dele? Até porque teremos também aí o nome de Alessandro Vieira, que deve se lançar, já se colocou aí como pré-candidato também ao governo. Vai ser uma eleição daquelas incríveis. E a gente já começa agora conversando com o pré-candidato Rogério Carvalho. Já estivemos aqui com o pré-candidato Fábio Mitidieri, os outros já estão convidados também. Exatamente. Mas hoje é o dia dele, né? É o dia da gente instigar para saber as novidades. Vamos saber tudo. Vamos à entrevista com o Rogério Carvalho a partir de agora. Entrevista. Bom dia, bom dia, senador. Seja bem-vindo aí a Rio, né, para a gente falar sobre política, né? Aliás, é o que se fala hoje, né? E eu começo exatamente querendo que o senhor se classifique aí. Afinal de contas, o senhor sempre esteve lá com o Belivaldo, com essa turma toda, né? Ajudou a eleger Belivaldo, enfim. E hoje o senhor caminha solo, podemos dizer, em relação a essa turma. Fala um pouquinho desse seu projeto. É um projeto que já vinha sendo maturado dentro do Partido dos Trabalhadores e que eles lhe abandonaram, ou é um processo inverso? O senhor traz o discurso também do novo, não é? Já que tanta gente está falando é o novo. Como se define Rogério Carvalho, pré-candidato ao governo? Bom dia, André. Bom dia, Priscila. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rio FM. Primeiro, eu fiz parte de uma aliança que governou Sergipe com Marcelo Deda. E Marcelo Deda, infelizmente, teve o seu governo interrompido. Foi um grande governo, mas a gente sabe que ele, por conta da doença, interrompeu os seus sonhos, os seus planos para o estado de Sergipe, e nós temos o compromisso de retomar parte daqueles sonhos, daqueles desejos que o Marcelo Deda tinha quando foi governador e que teve sua carreira interrompida por conta de uma doença grave que o levou à morte, todos sabem disso. Segundo, nós temos que ter um compromisso maior com as necessidades da população do que mesmo com os arranjos políticos que se formam, né? E o que a gente tem visto é que o Estado entrou num processo de paralisia total. A gente olha para Alagoas e vê o Estado crescer, duplicando rodovias, gerando emprego, renda, atraindo inclusive a possibilidade da ExMobil levar a sua base operacional para explorar petróleo em Sergipe, para Alagoas. A gente está vendo a Bahia se desenvolver em todas as regiões e Sergipe paralisado. Então a gente precisa ter clareza de que nem sempre o conforto de uma aliança com algumas outras lideranças, alguns outros partidos, é suficiente para a gente ficar. Então, a partir do momento que eu percebi e que o nosso partido percebeu que essa aliança não trazia benefício para a população sergipana, nós resolvemos trilhar o nosso próprio caminho, que é o caminho que foi imaginado por Marcelo Deda e por outras lideranças que já nos deixaram. Portanto, a nossa opção foi a opção de retomar o crescimento econômico do Estado de Sergipe, para gerar emprego, renda. A nossa economia está aos frangalhos, nós não temos... O senhor tem projeto para fazer isso acontecer? Recuperar o que não foi recuperado por essa aliança. Fazer o que não tem sido feito. Por exemplo,
Sergipe passou a ser o maior produtor de milho, mas Sergipe não processa o milho aqui. Toda a nossa riqueza é transportada para fora. Nós precisamos construir agroindústrias, por exemplo, a carnicicultura, que é a produção do camarão. Nós não processamos todo o camarão que é produzido aqui. Se nós processássemos no sistema cooperado, nós poderíamos dobrar a produção de camarão e dobrar a riqueza e deixar emprego e renda para a nossa população. O nosso arroz é produzido aqui, é beneficiado em Alagoas. Se a gente pudesse secar, processar, empacotar e comercializar a partir de uma estrutura cooperada, dos pequenos produtores, dos parceleiros do Baixo São Francisco, sim, a riqueza ficaria aqui. A nossa piscicultura, ela não tem perspectiva, porque não tem processamento cooperado para poder garantir que mais produtores entrem no ramo e se viabilize. A mandiocultura, da mesma forma, a citricultura, da mesma forma. Nós não temos granja suína no nosso estado, e a gente produz porco, e a gente produz milho, a gente tem pouca granja avícola, né? Granja para produção de frango, e nós poderíamos estar produzindo ração, nós poderíamos estar produzindo proteína animal, ao invés de estarmos produzindo somente o milho e exportando. Então, a gente tem espaço para mais de 100 agroindústrias em todo o estado de Sergipe. E o agro é um potencial, né? Um grande potencial. E veja, o mundo consumirá toda a proteína animal que for produzida. Portanto, é algo que tem mercado. E a gente precisa mudar o modelo de empresariar os pequenos produtores para que aumente a renda, para que gere emprego. Então, é preciso a gente olhar para o turismo de uma forma... Acho que a mão do Estado tem que entrar nesse circuito. Veja, não a mão do Estado. O Estado não tem que ser empresarial, mas o Estado ele precisa ser um indutor. O sucesso das grandes economias modernas tem a ver com um conceito moderno de economia, que é a economia projetada. O que é a economia projetada? O Estado projeta que setores precisam de investimento e como fazer chegar esse investimento ao setor produtivo, ao setor empresarial. E como empresariar quem não consegue empresariar, ou seja, formar, montar modelos de organização empresarial, tipo cooperativa, tipo associação, para que possam ter acesso a crédito. É uma vergonha a quantidade de crédito que circula no estado de Sergipe. Nós temos um banco, nós devemos emprestar 5 bilhões, 6 bilhões aos micro e pequenos empresários para retomar a nossa atividade produtiva, para criar agroindústrias vinculada a pequenos produtores. Isso é um caminho. Mas nós temos também uma riqueza que está aí. Nós temos várias minas de calcário, a gente importa calcário para correção de solo. Nós temos calcário para produção de cimento, mas a gente tem dificuldade. 2 fábricas fecharam de cimento, com uma demanda de cimento enorme no Brasil e no mundo, com o preço lá em cima do cimento. Não dá para explicar como é que Não dá para explicar. Nós temos carnalita, nós temos a silvinita, que é explorada na mina da Vale, aqui que hoje é Mosaico. Mas nós temos a carnalita, são 300 quilômetros de área com esse minério que a gente pode extrair o potássio. Uma planta que foi interrompida da época de Dilma, não foi colocada em prática. Nós temos 4 bacias aqui no nosso litoral, 2 que devem ser exploradas pela ExxonMobil e 2 pela Petrobras, com a possibilidade de a gente ultrapassar 300 mil barris de petróleo dia, 30 milhões de metros cúbicos de gás. Nós temos condição de ter aqui em Sergipe 10 vezes a produção de fertilizantes nitrogenados. A Petrobras foi embora, senador. Pois mas aí o senhor teria força para puxar isso? Com Lula presidente e ao lado de Lula, nós temos sim todas as condições e devo fazer uma viagem no próximo mês. Vocês já conversaram sobre isso? Já conversei com o presidente Lula sobre a retomada das atividades da Petrobras, da base da Petrobras no estado de Sergipe, porque é o que gera emprego, porque é o que está no entorno da operação da plataforma que explora a produção de comida, a produção de serviço, manutenção, etc. Já conversei com ele sobre a necessidade da base voltar
para Sergipe, já conversei com eles sobre o projeto Carnalita, já conversei com eles sobre a ampliação da produção de fertilizantes nitrogenados no estado de Sergipe, porque a gente tem gás natural, a construção do gasoduto, já conversei com eles sobre o porto de Sergipe, que hoje é controlado pela Vale, mas as informações que nós recebemos até agora é da Petrobras. A gente precisa, o Estado ter um pequeno acionista, a gente precisa retomar e ampliar este porto para que a gente... Veja, Sergipe perdeu a condição de zona de processamento de exportação em 2019. Certo. Não renovamos essa condição, o que é muito ruim. Nós temos um porto... Foi na época do governo Valadares, inclusive. Mas perdemos no governo Belivaldo. Nós temos uma área de 3.200.000 metros quadrados de área portuária, 780.000 metros quadrados de área portuária alfandegada. Ou seja, é um grande porto que poderia ser um grande espaço de escoamento. Está subutilizado, é isso? Totalmente subutilizado, utilizado somente por 2 ou 3 empresas, e a gente precisa ampliar, porque sem porto a gente não consegue ter montadoras, a gente não consegue ter... A gente não atrai escoamento. A gente pode virar um corredor logístico para exportação de frutas, para exportação da produção... Porque hoje as coisas vão para a Suape, né? Vão para a Suape. Que é mais distante. Até de soja e de outros produtos poderiam estar sendo exportados do nosso porto. Então, é possível sim a gente gerar emprego. Mas para gerar emprego e renda, nós precisamos ter crédito. E o Estado de Sergipe pode ter crédito para os produtores. Isso não é possível, não é para o Estado fazer. É para o Estado estimular o setor produtivo, o setor empresarial a fazerem. Porque o Estado vai ter a sua política para redução das suas despesas, gerar emprego de qualidade no âmbito da administração pública, mas não é suficiente para resolver o desemprego. O desemprego só vamos resolver ou diminuir e aumentar a renda da população se a gente aumentar a riqueza circulante no estado de Sergipe. E para isso nós estamos estudando, estamos preparados, sabemos onde buscar recursos para todas essas iniciativas. E o detalhe importante, senador, é que nós estamos vivendo num mundo onde, por exemplo, fertilizante é algo assim extremamente necessário. O Brasil está tendo dificuldades agora por conta da guerra, né, lá da Rússia com a Ucrânia. O Brasil está tendo dificuldades, inclusive, de receber esse fertilizante que vinha de lá. E a gente tem aqui, Sergipe é um celeiro, digamos assim, de possibilidades para fertilizante, né? Veja, André, nós estamos passando, e é preciso que a sociedade entenda, e neste momento aqui não está falando um político de um partido específico. Está falando um senador que se dedicou a estudar a economia nos 3 anos de mandato que já exerci. O Brasil está passando hoje por um processo de inflacionário, ou seja, a gente tem a inflação voltando. Essa inflação tem um elemento que está por trás. Um principal deles é a política de preço praticada pela Petrobras. Existia na década, não sei se você é da minha idade, praticamente, nós somos quase da mesma idade, quem viveu a década de 70 viveu a crise do petróleo. A crise do petróleo gerou um desequilíbrio na balança comercial, o governo passou a emitir moeda para importar petróleo, e a gente desequilibrou e a gente acabou tendo hiperinflação na década de 80 em função da crise do petróleo, porque a gente indexou a nossa economia com o dólar, porque o petróleo era cotado em dólar, né? E o preço tinha aumentado em dólar. E aí o que o Brasil fez? O Brasil fez o pró-álcool, o Brasil foi atrás da autossuficiência em petróleo. Nós fizemos todas essas tarefas. Hoje nós somos autossuficientes em petróleo, nós produzimos 2,5 milhões de barris de petróleo dia só no pré-sal, certo? Nós temos 120 mil barris de petróleo no primeiro poço a ser explorado aqui, no pós-sal, aqui em Sergipe. Podemos chegar a 300 mil barris, óleo de primeiríssima qualidade, que é o óleo do pré-sal. E nós ganhamos, nós tínhamos a nossa produção de plataforma, 60% era de componentes fabricados no Brasil. Então a gente tinha
possibilidade de controlar e ter uma política de preços baseado numa composição em que o real era majoritariamente a moeda relevante na composição desse preço. Foi o que eles fizeram, acabaram com o conteúdo nacional. Então a gente praticamente fechou a nossa indústria náutica no Brasil, naval no Brasil. Depois eles criaram a paridade de preço de importação. A gente vai importando aí as nossas refinarias, eles invernaram parte delas, não concluíram as refinarias, venderam os nossos gasodutos, estão vendendo a Transpetro, venderam a Landulfo Alves na Bahia, a refinaria da Bahia. Ou seja, eles estão desmontando o da Petrobras. O presidente Bolsonaro, inclusive, anunciou um novo nome para Petrobras. Não vai mudar nada. É isso que eu gostaria de saber. Tem que mudar a fórmula, o método, tem que mudar, são os nomes. Tem que mudar a fórmula e tem que entender que a Petrobras é uma empresa pública que mexe com um insumo estratégico que movimenta toda a economia. E isso é uma questão de segurança nacional. A França, os Estados Unidos, com essa guerra, todos os países se manifestaram dizendo que vão subsidiar o preço dos combustíveis. Por quê? Porque senão inviabiliza a produção nos mais diversos setores da economia. E nós o que tivemos? Aumento. Eu sou autor de um projeto de lei que estabelece um fundo, que cria um fundo de estabilização. Foi aprovado agora, não foi? Foi aprovado no Senado, mas o Lira disse que não aprova na Câmara. Mas esse novo presidente está propondo a criação do Fundo de Estabilização nos moldes. Só para as pessoas entenderem, o que foi exatamente que o senhor propôs? Só para as pessoas entenderem. Eu propus a criação de um fundo a partir da cobrança de impostos sobre a exportação de óleo cru, porque a gente precisa para garantir que o óleo cru seja processado aqui e não vá para fora para produzir grandes dividendos para os acionistas da Petrobras, certo? Seria refinado aqui e aí haveria uma compensação, uma parte refinada aqui e uma parte exportada. Aquilo que, se a gente não controla isso, pelo menos eles pagariam, quanto mais distante de $40 o barril de petróleo, maior a quantidade de imposto para você criar um fundo de estabilização e garantir um equilíbrio do preço, certo, já que o petróleo é nosso. Já que o bem é nosso, claro, e ele interfere em 100% da atividade econômica, porque ele está por detrás de tudo. Das nossas vidas, na Câmara não né? deve passar, segundo o presidente. O presidente disse que não vai botar para votar. Eu não sei se com essa mudança do presidente da Petrobras, se esse projeto vai avançar. Espero que avance, porque a gente vai ter aumentos com menos frequência e podemos colher já de imediato uma pequena redução no preço dos combustíveis. Foi criticado porque você está fazendo isso, você é de oposição, é aquilo, mas a gente precisa pensar, antes de tudo, na população. No macro, né, no Brasil. Eu vou tocar num ponto aí, já que houve esse tipo de comentário em relação ao projeto, eu vou tocar num outro ponto, que o senhor também foi muito criticado aí, inclusive por colegas petistas na época, que foi o tal do orçamento secreto. E aí, senador, não ficou meio chato? O Lula esses dias estava esculhambando o orçamento secreto, né? Mas eu concordo com o presidente Lula, eu votei contra o orçamento secreto. Aliás, é porque no Brasil a memória e as narrativas, elas são de acordo com o interesse do interlocutor. Né? Do momento. Eu votei contra o orçamento secreto e mais, fiz um voto em separado e apresentei uma alternativa ao orçamento da União no início de 2021. O que eu votei foi numa decisão da mesa para dar transparência à aplicação de algo que já estava aprovado. Então aí confundem a votação no mérito com a votação em algo que era para dar transparência a pedido do STF. O STF pediu que a mesa do Senado aprovasse a forma ou o modelo para tornar transparente a aplicação deste recurso. Aí eu votei com a mesa, mas eu votei contra e o voto em separado da sessão foi de minha autoria. Então, eu concordo com o presidente Lula. Nós não devemos ter RP9 da forma como existe hoje. Agora, a regra atual é essa e precisava da transparência.
e como membro da mesa, votei pela transparência da aplicação do recurso. Atendendo ao Supremo, no caso. Atendendo ao Supremo Tribunal Federal. E a turma aí aproveitou, né, senador? É porque aí a turma aproveita para poder tirar vantagem, uma votação que não é de mérito. Mas a de Gleisi forma... não entendeu muito bem dessa forma. A Gleisi não entendeu, depois eu expliquei para ela, conversei com ela, né? Eu votei contra o orçamento secreto, fiz um voto em separado, mostrando qual o caminho que devíamos seguir. Ainda disse, e mais, no mesmo ano, a emenda, o projeto de lei do orçamento que garantiu dinheiro para o Pronamp e para o programa de transferência de renda, sabe quem foi a autoria? Foi minha, que é o PLN 2 de 2021. Porque eu tinha dito que não dava para a gente ter dinheiro para o Pronamp, PLN e para transferência de renda se não tirasse dinheiro do orçamento secreto. Depois eu apresentei o projeto de lei do Congresso Nacional, uma emenda alterando, e a gente conseguiu aprovar essa emenda que garantiu dinheiro para o Pronamp, que sabe que é o Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Isso. Não foi outros que se dizem representantes da micro e pequenas empresas. Quem fez a emenda, quem aprovou a emenda, foi de minha autoria, né? A transferência de renda só foi possível por causa de uma emenda de minha autoria. Então, é importante que as pessoas... Deixar claro isso. Deixar claro Até aproveitando coisas. Essa questão das distorções, houve aquele projeto relacionado ao saneamento. E também foi um burburinho muito grande. O senador Rogério Carvalho não aprovou nessa nova metodologia para melhorar o saneamento no Brasil. O que é que o senhor aprovou, o que deixou de aprovar e o que é que realmente vai proporcionar ao povo brasileiro? Veja, o que eu fui contra foi a venda separada de áreas para privatização de empresas. Então, por exemplo, Sergipe. A gente sabe que em Sergipe, eu queria agradecer muito a você, porque apesar de ser uma boa provocação, né? Uma pergunta apimentada, como é boa. Aqui eu gosto de vir aqui porque vocês fazem perguntas apimentadas. É contra o saneamento? Não, né? Eu sou a favor do saneamento. Acontece que a DESO ela tem áreas lucrativas, ou seja, que a operação se paga e sobra dinheiro. A Grande Aracaju, Itabaiana, Lagarto, pouquíssimas cidades, Estância, que não é da DESO, eu não sei se agora já foi incorporado. Então, algumas cidades se pagam. Certo. Então, é preciso pensar num projeto em que não se fragmente cidades pequenas das cidades grandes, porque você precisa do subsídio cruzado. O que é o subsídio cruzado? É o lucro que dá Aracaju, Socorro, Barra dos Coqueiros, essa região metropolitana, o lucro que a empresa tem nessas áreas que possam ser revertidos em prestação de serviços, em Telha, em Amparo de São Francisco, em cidades menores. Por isso que eu fui contra aquela fórmula de privatização das empresas de saneamento, porque havia uma emenda que nós acordamos com o Tasso Gereissati, inclusive eu fiz muita mediação com os sindicatos e tinha um acordo. E o que foi que aconteceu? O governo vetou o acordo, que era um artigo que dava essa condição de venda separada das empresas, entendeu? Ou seja, venda separada de lotes regionais. Certo. Então, o governo vetou, e aí, obviamente, que a gente não podia ser favorável, porque ia dilapidar e ia desvalorizar a nossa empresa de saneamento, certo? Porque o que tem de ativo principal, que é a área e os serviços que ela pode prestar, e esse controle, quanto maior a área, maior a possibilidade de arrecadação numa eventual capitalização da empresa. E a DESO pode melhorar a prestação de serviço, o senhor enquanto pré-candidato ao governo, já que é alvo de muitas, né? A DESO precisa se capitalizar, ela vai melhorar, e eu tenho um compromisso que eu quero deixar aqui firmado. Ela arrecada 50 milhões de mês, né? Ela pode arrecadar muito mais do que isso.
eu quero dizer para vocês que eu tenho um compromisso com o povo de Sergipe. 100% de água tratada para toda a população, ou seja, 100% da população com água tratada em casa. Lula não fez... privatizando não vai, né? Porque... Veja, não é privatizando, mas é capitalizando. Nós podemos capitalizar sem vender a empresa. Isso é possível, existem vários métodos, várias formas de fazer isso, mas nós precisamos... Não faz sentido você morar a 14 quilômetros da beira do Rio de São Francisco e passar 6 meses sem água na torneira. Não faz sentido você estar do lado do rio e não ter água encanada na sua casa. Não faz sentido você estar numa comunidade afastada com a tecnologia de dessalinização barata que existe hoje e essa água não está encanada e sendo entregue na sua casa sob a administração de uma empresa de abastecimento de água. Então, nós precisamos cuidar para que as pessoas tenham água encanada. Para consumo humano, para produção agropecuária, nós precisamos de outros caminhos. O canal de Xingó, que é um projeto que eu acredito que com Lula, assim como foi ele que fez o canal do Rio São Francisco, a transposição do Rio São Francisco, eu tenho certeza... O Bolsonaro está inaugurando um bocado. Tudo bem, mas quem fez, quem teve a ideia, quem tirou do papel foi o presidente Lula, depois a presidente Dilma. É uma obra de vários governos, certo? Mas... Se Lula não tivesse começado, certamente... Não teria sido feito, porque ninguém teria o peito que ele teve de fazer. Ele disse, eu vou fazer, e fez. Como ele disse... Foi muito criticado. Foi muito criticado. Como ele fez o Luz para Todos. Quem acreditaria que qualquer pessoa teria energia elétrica há 20 anos atrás? Foi Lula quem fez. Então, quem é que... você vai botar água encanada em todos... Vou. Nós não fizemos o programa das clínicas? Mas... Onde você arranjou? O dinheiro é o dinheiro que já existia. Nós não fizemos as reformas. Não tem dinheiro novo? Às vezes, a fórmula mágica... Tem recursos novos? A fórmula mágica é como você faz o manejo. É a modernidade com que você transforma. Veja, o Estado é o maior fluxo de caixa que pode ser proporcionado para empresas privadas de uma maneira geral, é o próprio Estado. Esse fluxo de caixa precisa virar investimento. Precisa virar serviço para a população, certo? Então, se tiver muita inteligência, muita gente disposta a trabalhar, dedicada, a gente vai fazer uma grande transformação no Estado de Sergipe. Eu quero até aproveitar, porque, inclusive, a gente está recebendo todos os pré-candidatos ao governo. Eu provoquei, o seu opositor, o deputado federal Fábio Mitidieri, exatamente nessa área da saúde. O senhor é um médico sanitarista, já foi secretário de Estado da Saúde, e ele falou que uma das propostas era interiorizar a saúde, levar as clínicas para o interior do Estado, levar as especialidades, o atendimento. Isso não já existe. O que é que acontece com os governos? A gente... tem uma regionalização, os hospitais regionais não funcionam, a superlotação no USE não está superlotado. O que de fato acontece é que o SUS sergipano não é 100% como a gente gostaria. A gente sabe que o SUS é uma dificuldade, mas também é um grande mérito do povo. Aproveitando o que Priscila está perguntando, senador, veja, faz muito sentido, quer dizer, se fala em levar saúde para o povo do interior, quando os hospitais e a estrutura que foi criada está subutilizada. O que é gestão? Eu vou chegar lá, eu vou dizer para vocês. Primeiro, Priscila, eu queria de novo agradecer. O meu voto foi contra a privatização pura e simples para atender interesse apenas mercadológico na questão do saneamento. Ok. A capitalização, formas que a gente possa garantir que as pequenas cidades se beneficiem, era a nossa preocupação e continua sendo a nossa preocupação. Então, agradeço a vocês por essa oportunidade de falar do assunto. Agora, sobre essa questão da saúde, a gente tem... vamos contar a vida das pessoas, porque contando a partir do caso concreto, as pessoas entendem. Um paciente ou uma paciente sai de Telha com um mal-estar, vai para Propriar. Chega em Propriar, o diagnóstico, ou a hipótese diagnóstica é um AVC. E não dá para saber se é hemorrágico ou se é isquêmico. O que é que faz com esse paciente? Transfere para o USE. Quando chega no USE, faz o exame, descobre que é hemorrágico. Ou opera no USE ou vai para a cirurgia. Seria possível a gente atender e cuidar desse paciente
pelo menos o AVC isquêmico e dar uma condição com menos complicação, diminuir essa tratar rocha, de imediato esse paciente, sim, lá em Propriar. O que é que falta? O que é que falta é o que não deu tempo nós fazermos. Como eu disse, Marcelo Deda teve uma interrupção muito precoce. Então nós temos que criar os centros diagnósticos, e centro diagnóstico não é qualquer coisa, tem que ter tomografia, ressonância, tem Mas que ter... não custa caro isso? A verba, Tem recurso dinheiro para pra isso? Deixa eu lhe dizer, quando eu cheguei na Secretaria de Estado da Saúde, em 2007, o professor Amado, que já faleceu, que era o tesoureiro do fundo, eu perguntei para ele: professor, até quando a gente tem orçamento para tocar os serviços da Secretaria de Estado com o orçamento que a gente tem? Ele disse: doutor, até agosto. Eu tomei a iniciativa de cancelar todos os contratos, refiz todos os contratos e saiu uma decisão do Colégio de Procuradores que eu fiz a coisa certa, porque eu economizei dinheiro para o Estado. Sabe o que aconteceu? Eu economizei 70 milhões. 70 milhões, sabe quantas clínicas a gente fez no primeiro ano de governo de Marcelo Deda? Quantas? 57. A gente transferiu dinheiro para os municípios. No ano seguinte, a gente juntou mais 100 milhões. Eu conveniei para a construção do Hospital do Lagarto, Hospital de Estância, a reforma de Propriar, a reforma de Socorro, de Glória, Porto da Folha, Poço Redondo, Buquim, Neópolis, Tobias Barreto. Compramos o Hospital de Tobias Barreto e ainda fizemos mais 42 clínicas. Com recursos de onde? Recursos do próprio orçamento. Por quê? Porque tivemos uma gestão correta. O dinheiro estava ali. Era só saber manejar o recurso disponível. Então, é possível. Eu garanto a vocês que em 2 anos nós temos os centros diagnósticos. Sabe quanto custa um centro diagnóstico com tudo dentro? Quanto? 20 milhões de reais. Com 100 milhões de reais, eu faço 5 grandes centros diagnósticos. Será possível o paciente fazer uma tomografia no interior do estado? Vai fazer ressonância. Mais que Certo. tomografia. Vai fazer ressonância. Mais avançada. Vai fazer tomografia. Vai fazer, em alguns pontos, vai ter hemodinâmica, com hemodinamicista, com cirurgia vascular, vai poder tratar aneurisma cerebral, vai poder fazer cateterismo cardíaco. Mas, senador... Essa tecnologia está à disposição, ela é barata. Eu já vi o senhor agindo, trabalhando, correndo para fazer as coisas, e tem feito e faz, né? Agora, o senhor está falando aí em hemodinâmica, vai ter um profissional assim, um profissional assado. Mas a gente vê que os profissionais não querem ir para o interior, que vocês têm dificuldade. Eu vejo que a preparação... Quando não é empresarial, é assim. Mas quando é uma atividade empresarial, vai. Certo? Então, por exemplo, quais são as clínicas... O Estado tem condição de levar esse povo para lá? Esses médicos? Nós não levamos para cirurgia uma clínica privada que passou a prestar serviços para o SUS e resolveu bastante problema? Certo? Quando eu fui secretário, não fui eu que estimulei que o cirurgia incorporasse uma nova unidade de cirurgia endovascular, a Angiocor? Nós não botamos a UVA, a unidade vascular avançada, no cirurgia, que salvou muitas vidas? Nós não botamos os medicamentos antiagregantes para tratamento de infarto na ambulância do SAMU? A pessoa estava com infarto, a gente tratava dentro da ambulância na remoção. Nós não fizemos tudo isso? Então, não tem dificuldade. Veja, o Estado tem fluxo de caixa. Se tem fluxo de caixa e tem condição de pagar certinho... E tem mesmo? Tem. Quando eu fui secretário, a gente pagava certinho. Certo? É óbvio que nós temos uma briga e precisamos contar com Lula. Qual é? E vamos contar com Lula. O que é? Acabar com a tal da emenda do teto de gastos, mudar o marco fiscal regulatório do país. Essa é uma condição. Resolvido isso, tem mais dinheiro para a saúde, porque o Brasil tem 1,6 trilhões de reais na conta única do Tesouro, que não pode gastar por causa do teto de gastos. Lula tem que acabar com isso. Isso limita, não é? Isso limita. Lula tem que acabar com isso e nós podemos ter linhas de crédito, certo? Para fazer esses investimentos
e aumentar o custeio na área da saúde para que a gente tenha fluxo de caixa para pagar a esses investidores privados que têm interesse. Veja, são áreas, quando eu fui secretário... Se estimulados, eles têm interesse, né? Claro que tem interesse. Tem interesse e fazem sob controle do Estado. Veja, o cidadão vai ter na mão, num celular ou num totem, num espaço público, porque nós vamos ter uma área, em cada município vai ter uma área para as pessoas terem acesso aos serviços públicos. Não faz sentido um cidadão levar 6 meses para tirar uma carteira de identidade e ter que vir para um centro de identificação em Aracaju, ou o centro de identificação ir até o município para a pessoa tirar a carteira de identidade. Nós vamos descentralizar isso, nós vamos tirar a carteira de identidade em todos os municípios. Nós vamos ter todas as certidões e todos os processos descentralizados. Ninguém vai precisar se deslocar com a tecnologia que tem. A gente conversa com a China, a gente conversa com a Índia. Faz nem sentido. Faz nem Sergipe é um sentido. município, um estado tão pequeno, Outra né, coisa, gente? Priscila, Assim, a gente importante. se desloca facilmente Sabe uma coisa? para os Atenção, 75 um estado tão municípios. pequenininho, rapaz, Parece que a gente está falando em longa Por que distância. o Ceará tem um cinturão de fibra ótica e dá banda larga para os seus alunos da rede pública? Aí você pensa, mas como? Com que dinheiro fez o investimento? Quem fez o investimento foi o setor privado. O que o setor privado quer? Que o Estado esteja obrigado a contratar a preço de mercado a prestação daquele serviço. Porque o Estado, um Estado como Sergipe, você tem dados na Secretaria, você consome dados, né? Pacote de dados, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Administração, Secretaria da Saúde, todas as secretarias consomem pacote de dados, de internet, de telefonia, não é isso? É Isso uma hoje realidade. Já acontece. Então, se uma empresa se dispõe a fazer o cinturão digital do Estado e levar a fibra ótica ou com a tecnologia ou tecnologia 5G, certo? Nós podemos ter internet gratuita para todos os estudantes da rede pública. O senhor vai estimular as PPPs, parcerias público-privadas são bem-vindas? Parcerias Como o senhor fala em público-privadas são capitalização? bem-vindas, para áreas específicas elas são fundamentais. Por exemplo, essa para distribuição, para poder a gente ter, por exemplo, um povoado como a gente teve, foi em Curitiba, não foi? Foi Capim Grosso. Tivemos em Capim Grosso, 6 meses sem água. Não tem telefonia móvel. Como pode? É um povo isolado. Povo isolado. Né? Povo isolado. Como é que você convive quase 6 mil habitantes? Maior do que muitas cidades. Então, nós precisamos levar essa tecnologia. Outra coisa, André, se você analisar hoje em Aracaju, quem não mora perto da escola, criança que não mora perto da escola está fora da escola. É preciso defender o passe livre para estudante. Veja, quem mora no interior hoje tem mais vantagem do que morar na capital do ponto de vista da educação, porque no interior o transporte escolar funciona. E quem paga essa conta? Quem tem que pagar essa conta é o Fundeb. Nós não aprovamos 23 bilhões para o Fundeb? Essa conta tem que ir para o Fundeb. Essa conta tem que pagar é o governo. Faz parte da obrigação do governo. Senão o aluno não vai para a escola. Nós diminuímos o número de pessoas que nascem e crescem. Recurso, né? Inclusive, alguém fez uma observação para mim, tipo assim, que, por exemplo, o governo de Sergipe teve uma folga grande de quase 200 milhões, não sei se esse número bate, senador, porque com a pandemia as escolas não funcionaram. Então, o transporte escolar, que levava alguns esse serviços realmente ficaram parados. Acabou não recebendo esse recurso e esse recurso acabou sendo utilizado de outras maneiras. Olha, André, nós temos condição de ter escolas de qualidade. Escola, prédio não é coisa cara. Nós não podemos mais conviver com a educação onde o material didático é em papel, só papel. Os alunos precisam ter plataforma. O mundo caminha para as plataformas digitais. O conteúdo didático tem que estar numa plataforma, tem que estar vinculado à internet. O professor tem que ter o aluno dele. A gente tem um sistema de gestão escolar que combine as duas coisas. É possível isso? Tudo isso é possível. E é possível fazer desde que tenha vontade política para fazer e que o Estado não sirva apenas para atender interesses menores e volte o seu olhar para, de fato, prestar serviço à população. Senador, as pessoas costumam dizer que Sergipe tem donos, né?
em áreas específicas, aqui quem manda é fulano, aqui quem manda é cicrano, enfim. E a gente sabe que Sergipe, algumas pessoas até brincam, dizendo que é Sergipe del Rei, né? Porque são capitanias hereditárias. O senhor, se for governador, o senhor pretende romper esse tipo de relacionamento espúrio que existe hoje? E existe mesmo, e a gente sabe, você chega no Detran, tem uma determinada figura comandando por trás, uma eminência parda, você chega em outro lugar, tem outra eminência parda por trás, ou seja, nós temos um estado onde algumas famílias, alguns políticos mandam e desmandam e fazem e acontecem. O senhor tem coragem de quebrar cercas e monopólios, essa situação, né, aí? Setores. O governo de Rogério Carvalho será diferente? Se eu não fizer isso, não governarei. E eu vou governar. E eu vou governar baseado no interesse público. E o interesse público está acima do interesse de qualquer um, inclusive do próprio governador. Então, se não for feito isso, não governa. Ah, mas isso vai dar... Veja, eu não quero o mal de ninguém, mas eu preciso ter compromisso com alguém. Como as pessoas estão achando que o voto tem dono, né? As pessoas acham que o voto tem dono. Essa liderança, aquela liderança do prefeito tal, não sei o quê. Voto não tem dono. Da mesma forma que o voto não tem dono, o Estado não tem um dono. O Estado é dos sergipanos. E é para isso que a gente precisa trabalhar. Para devolver o Estado ao interesse público, que é o interesse de todos os sergipanos. Quem quiser participar das citações, que participe. Que participe livremente. Que preste seu serviço. De forma democrática. Hoje eu digo com muita tranquilidade. Não haverá perseguição. Outra coisa que eu não... É um escândalo que acontece em Sergipe. Não haverá, num governo nosso, não haverá perseguição a ninguém. Eu até falo o senhor não tem essa... Falar em perseguição. Não, nada de perseguição. Quem gasta tempo com perseguição e com vingança... Isso acontece no nosso estado? Eu claro, recebi um documento, acontece André muito. Olha, eu recebi um documento de prefeitos de alguns municípios sergipanos relatando isso. Sim. Que o atual governo estaria perseguindo esses gestores por eles declararem apoio ao senador Rogério Carvalho. Isso está acontecendo de fato? Várias denúncias eu tenho ouvido, certo? Inclusive de pessoas que não poderiam fazer isso sob nenhuma hipótese. No dia que uma denúncia dessa for formalizada, determinadas pessoas podem perder seus postos. Porque todos sabem da minha coragem. E todos sabem que o Conselho Nacional de Justiça não toleraria uma denúncia dessa natureza, certo? De determinadas pessoas. Então, é importante que a gente diga isso. Eu não tenho medo. Não tenho medo. E quando você entra numa disputa como essa, onde as pessoas se sentem donas, elas sentem o patrimonialismo, se sente dona do pedaço, manda... diz que a caneta tem tinta, que a tinta é dele, que não sei o quê. Não, a tinta da caneta é para atender o povo, não é para atender vingança, nem perseguir ninguém, é para atender o povo. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade de fazer isso. São Francisco reclamaram dessa situação, essa questão de perseguir e tal. O senhor ser eleito vai passar uma borracha no processo de campanha e vai tratar todo mundo por igual? Desce mesmo do palanque, porque o povo não já tá cansado tenha de problemas. dúvida. Os seus aliados serão... Não, veja só. Eu vou cuidar de todos os municípios. Agora, obviamente, que quem tem relação comigo vai ter uma condição de tratamento afetuoso, mais próximo, e quem não votou se construir, também terá. Eu vou buscar um encontro com todos, certo? Agora, a partir daquele momento, né? Mas obviamente que eu tenho que, por questão de gratidão, estar próximo de quem teve a coragem de enfrentar o desafio de libertar Sergipe. Até porque, senador, em toda cidade você tem o lado A, o lado B, às vezes o lado C, né? O senhor vai ter apoio em todas as cidades sergipanas? Sim. Todas as cidades. Sem dúvida, o senhor não pode abandonar nenhuma cidade, né? Não posso abandonar nenhuma cidade. E, aliás, eu tenho dito que um projeto com a complexidade do que nós estamos querendo fazer vai precisar contar com os prefeitos e prefeitas para se materializar. E mais, vai precisar trazer para o jogo o setor produtivo de verdade. Então, minha ideia é criar uma agência gestora
de todas as cadeias produtivas, e aí cada cadeia produtiva trazer o setor empresarial, trazer o setor, os segmentos pequenos, médios, grandes, todos para sentar na mesa e conversar, dividir as responsabilidades com o setor produtivo e ter a mão, né, do prefeito ou da prefeita daquela cidade trabalhando junto, porque nós não vamos gerar renda. Eles são imprescindíveis. Claro, eles foram eleitos para cuidar da sua população, para gerar riqueza, né? Gerar emprego, renda. Esse é o maior desafio, né? Fazer parceria na área de educação, fazer parceria na área de saúde. Nós precisamos retomar um Estado que atenda e respeite a cidadania, que atenda o povo, que cuide do povo do nosso Estado. E a gente precisa acabar com essas diferenças. Acabou a eleição, acabou as diferenças, vamos cuidar. Desce agora, do palanque, óbvio, André, que você numa campanha cria relação de afeto com as pessoas que cuidam da sua eleição. E o senhor tem caminhado bastante, né? Deixa eu fazer uma perguntinha. Na última campanha, e eu tenho muita tranquilidade, porque não trabalhei para ninguém, não me envolvi no processo eleitoral, fiquei como jornalista, eu e Priscila, em uma outra emissora, fazendo um trabalho bem equilibrado mesmo e independente. E a gente ouvia de tudo e via de tudo, né? Então, tinha candidatos que diziam que tinha o controle, o comando de 65 prefeituras do Estado. E nas urnas levou um couro retado, né? E Rogério Carvalho, que eu mesmo não esperava pudesse chegar a senador, eu confesso que, né, foi uma surpresa quando vimos Rogério aparecer como o candidato, o senhor e Alessandro Vieira, eleito, né, os dois. Derrotando grandes nomes, né, André? Esse apoio de prefeitos, então estou vendo aí a turma mais uma vez se apaixonando. E apoio é esse que não tem voto, né? Porque vale a pena esse tipo de apoio. Eu tenho muito respeito por todos os prefeitos e prefeitas, eles foram eleitos, portanto eles têm, obviamente, tiveram num determinado momento a maioria da população ao seu lado. Mas uma campanha para governo? Uma campanha para governo... Importante, não? É importante, mas é importante ter a liderança que leva o seu nome. Porque essa é uma eleição em que o maior cabo eleitoral é o candidato a presidente. E neste caso de Sergipe, do Nordeste, o presidente Lula é muito forte. Isso é o pré-candidato de Lula. Todo mundo quer Lula. E eu obviamente, que Lula... disse que é Lula desde criancinha. Tudo bem, ele pode ser, mas Lula terá o palanque dele, e o palanque dele é único. Que é outra conversa que dizem, que vai ter 2 palanques. Primeiro, que eu não ia ser candidato, porque eu tinha processo. Mas isso o tempo todo, ontem mesmo... Não, mas era assim, ele tem processo. Me disseram que o senhor ia tirar. Que eu tinha processo. Não tenho processo que me impeça. Nada te proíbe de ser pré-candidato. 2, que iam retirar minha candidatura. Isso a presidente Gleisi recebeu na semana passada na filiação do Alckmin, o presidente do PSB e do PV. E afirmou, Rogério é candidato da federação, ele só não é se não quiser. Ponto. 3, dizem que vai ter 2 palanques. Lula disse numa reunião para todos os senadores, todos os deputados federais e todo o Diretório Nacional, e disse para mim, em particular, depois reafirmou em particular, de que não haverá mais de 1 palanque em cada estado. No primeiro turno. No segundo turno, a gente pode juntar as pessoas, mas no primeiro turno, cada estado terá um palanque para não confundir a cabeça do eleitorado. Certo? Então, eu estou tranquilo com relação a isso. As pessoas dizem para poder confundir, para poder enfraquecer. Lula que não fez um depoimento ainda pro Rogério e tal, quer dizer... Vai chegar a hora. Lula vem a Sergipe, a gente ainda não tem... A campanha nem começou ainda. A campanha não começou, Lula deve vir a Sergipe, a campanha não começou, nós estamos ainda na fase de finalização de filiações, de definições partidárias, né? Então, creio que a partir de final de abril, mas é bom que o Lula também não está falando em relação a candidato nenhum, né? Nenhum. Sim. Ele não está falando com relação a nenhum. Ele fala até de um projeto macro, né? Mas não está falando de candidato nenhum, de nenhum estado. Então, é uma tentativa de tentar o tempo todo tirar essa minha relação. Desmerecer, né? Dizer que eu não tenho relação. Não, tenho uma relação excelente com o presidente Lula. Ele sabe o papel que eu cumpri. E outra coisa, André, que me impressiona é passar a ideia para as pessoas de como se eu não existisse politicamente.
Veja, eu fui eleito senador, com toda a diversidade, porque o povo de Sergipe quis. E tem sido um senador atuante, né? Eu fui líder do PT no Senado e tive um desempenho reconhecido nacionalmente na CPI. E sou autor de projetos de grande relevância, como, por exemplo, o dos depósitos voluntários, que muda o jeito do Banco Central tirar dinheiro de circulação, do monoculares, agora dos combustíveis, da anistia do FIES, tantos projetos, do Estatuto do Paciente, que deve ir para votação, da Lei de Responsabilidade Sanitária, que deve ir para votação no mês da saúde, tantos projetos que o ano passado eu fui o terceiro parlamentar com o maior número de projetos. Este ano eu sou o primeiro que mais já apresentou projetos de lei no Senado Federal. Então, um senador atuante. Como é que está o senhor no DIAP, né? Que o DIAP sai sempre aí. Eu estou entre os cabeças desde 2019, primeiro semestre, segundo semestre de 2019, primeiro semestre de 2020, segundo semestre de 2020, primeiro semestre de 2021, segundo semestre de 2021. Eu fiquei entre os 10 no Congresso em Foco em 2019, 2020 e 2021. E estou entre os cabeças do Congresso pelo Arco Advice. Então, a minha avaliação como parlamentar, ela é uma avaliação feita por todas as agências que avaliam e me avaliam como um parlamentar de destaque e me colocam, neste caso, entre os 10 senadores de maior influência no Senado. E o senhor se sente candidato a governador? É isso que eu gostaria de saber. Está bem lá, se sente preparado, é um sonho, é uma conquista, governar Sergipe. Você acha que a facilidade de ter mais 4 anos pela frente lhe dá também uma certa tranquilidade de se lançar candidato ao governo? Olha, veja só, eu entrei na política por missão, por conta da pastoral universitária. Então, eu naquele momento senti que eu tinha que mudei a minha vida. Então eu entrei na política por missão. E ser senador é a coisa mais maravilhosa que um político pode ser na vida. Mas eu tenho uma missão. Veja, o nosso Estado precisa retomar o eixo. A gente precisa sair da paralisia. Então é uma missão. Eu tenho vontade e desejo de ajudar a participar de um processo de modernização do nosso Estado, da nossa economia, de gerar emprego, de diminuir o sofrimento das pessoas, certo? Sem raiva, sem rancor, colocando amor, colocando vida num processo como esse. Então, veja, tem coisa mais honrosa do que você poder servir. Como disse o Papa Francisco, o maior gesto de compaixão é o exercício pleno na política, com amor, com dedicação, pode ser a plenitude da compaixão. Então eu busco isso, é isso que eu quero. Eu tenho um compromisso quase que divino com o meu Estado. Acontece, senador, que as pessoas estão muito cansadas, né? A população está cansada de promessas, e a execução fica bem distante daquilo que é prometido. Por exemplo, o Hospital do Câncer sai ou não sai? O que acontece com o estado de Sergipe, né? A gente acompanhou o projeto, a gente acompanhou a licitação, empresa que abandona, faz aditivo, começa. Por que Sergipe tem tanta dificuldade, não é, para ter as coisas? Sai ou não sai, é necessário? Ele vai realmente ser viabilizado? Esse é um questionamento, por exemplo. Eu tenho falado isso ao longo dos últimos anos. Deixa eu dizer uma coisa. Um amigo meu, médico, que o senhor conhece muito bem, eu não vou dar o nome para não me lindrar assim, as situações, mas que é oncologista. Há algum tempo ele me dizia: rapaz, o que nós precisamos o INCA, um grande hospital de câncer e tal, não é uma coisa que o INCA vê como uma grande necessidade, porque a gente precisa de serviços que funcionem, né? Veja só, quando ele foi concebido em 2007, sua mãe, a enfermeira Ruth Andrade, era coordenadora da oncologia do USE. É verdade. Sim, ela acompanhou comigo, junto com o doutor Bezerra, era doutor Geraldo Bezerra, meu professor. A gente fez uma reunião e eles mostraram a necessidade de fazer uma mudança na oncologia. Era muito apertado, o ambiente tomava espaço do hospital. Então a gente fez um projeto. Esse projeto
quando a gente foi buscar parceria, know-how, para poder ter um hospital de primeira linha, e a gente propôs uma parceria público-privada para a construção, eles disseram que não fariam reforma nem ampliação, só topariam se fosse um novo hospital. Por isso surgiu a ideia do Hospital do Câncer de Sergipe. O doutor Geraldo Bezerra, a enfermeira Ruth Andrade, que foi coordenadora da oncologia, e os médicos daquela época sabem a verdadeira história desse hospital. Naquele momento não havia hospital de amor, o cirurgia tinha só uma bomba de cobalto, a gente tinha um único acelerador linear funcionando no estado. Uma fila imensa para fazer rádio. Então, veja, era uma situação, quando a gente assumir, né, nós vamos ter que reavaliar essa situação. Nós não vamos fazer nada que não seja absolutamente necessário para não desperdiçar recurso. Agora, eu quero dizer o seguinte: eu fui secretário municipal de saúde e fui secretário de Estado da Saúde, respondendo a sua primeira pergunta. Todos que estão ouvindo, que participaram dos conselhos municipais que nós construímos, 44 conselhos locais de saúde, e que participaram das conferências municipais de saúde, conferências estaduais que nós realizamos, sabem que o que nós assumimos de compromisso na disputa com os movimentos sociais, que virou relatório de conferência, a gente fez mais do que prometeu. Então, eu tenho certeza, André, que nós vamos conseguir fazer muito mais do que a gente está querendo fazer, porque a realidade vai mostrando os caminhos para a gente fazer. Sim. Deixa eu dar um exemplo. Quando a gente inaugurou a unidade de saúde do povoado São José, que funcionava na sacristia da Igreja Santa Terezinha, que é a unidade de saúde de Santa Terezinha, a enfermeira chegou para mim e disse: doutor, vem aqui, quero falar um negócio. Eu sonhei com um lugar para trabalhar, mas nem no meu mais lindo sonho eu imaginava que fosse ter um lugar tão decente, tão bem feito, tão acolhedor e tão profissional como esse que está sendo entregado hoje, que é a clínica de saúde lá do Santa Terezinha. Então, eu não costumo, e as pessoas que me conhecem sabem, eu não costumo falar e não honrar aquilo que estou falando. Claro, vai ter dificuldades, algumas coisas vai ser mais difícil de fazer, vai atrasar, não sei o quê, mas nós vamos fazer. O que não pode é brincar com a saúde da população, né? Pergunte ao médico, paciente com câncer se ele acha, né? Se ele sente dificuldades, se ele vê a necessidade de ter uma urgência oncológica, de ter ampliação Priscila, de leitos, quando a gente estava lá na secretaria, a gente colocou psicólogo, a gente colocou fisioterapeuta, a gente colocou uma equipe para tratamento de dor, a gente mudou o tratamento e a gente incorporou todos os medicamentos de última linha para quimioterapia e tratamento no USE. Então, a enfermeira Ruth Andrade, que é sua mãe, certo? Que é uma pessoa por quem eu tenho muito respeito, ela é testemunha disso. Ela acompanhou toda a evolução. E às vezes a gente deixava aquele equipamento funcionando, era 20 horas por dia. Sim, 3 turnos, né? Foi a época da ampliação dos turnos. Dos turnos, para poder garantir que a fila... A gente começou a mandar gente para Alagoas, a gente começou a mandar gente para Bahia, para não deixar as pessoas sofrerem. E aí, mas e o hospital? O hospital, Nossa, bom, a gente precisa avaliar... Daqui para lá, né? Não, vamos ver. porque Belivaldo disse que vai deixar tudo encaminhado. Fábio Mitidieri disse que vai inaugurar. Tudo bem, vamos... Eu quero ver o que é que vai acontecer com esse hospital do câncer. Veja só, nós precisamos fazer o que é preciso ser feito. Se a avaliação precisa concluir, porque tem demanda, nós vamos concluir num prazo de 1 ano, certo? De um jeito ou de outro a gente vai concluir este hospital, se ele for essencial, diante da oferta de novos serviços que se implantaram pela demora da construção do Hospital do Câncer. O Hospital do Amor em Lagarto certamente vai desafogar, né, o setor, né? Veja, tem o Hospital do Amor e tem o Cirurgia. O Cirurgia está montando um serviço de altíssimo padrão. Agora, né? Agora. Então, antes, até lá, como é que vai estar a oferta de serviços? Tem necessidade? Ou nós vamos canibalizar um serviço em função do outro? Mas isso a gente precisa ter cuidado. Se
tiver um mínimo de necessidade para complementar, nós vamos concluir essa obra em 1 ano e vamos botar em funcionamento. Não tenha dúvida, a gente fez o Hospital do Lagarto em 1 ano. A gente fez o pronto-socorro da Zona Norte e o da Zona Sul em 1 ano, porque quem fez fomos nós. Se você tirar pronto-socorro da Zona Norte, pronto-socorro da Zona Sul, todas as reformas e construções das clínicas de saúde da família de Aracaju, o SAMU estadual, o SAMU municipal, os hospitais regionais, a duplicação do USE, a reforma que nós tivemos que fazer na Nossa Senhora de Lourdes, a UTIM do Santa Isabel, a UTI materna do Santa Isabel, se tirar a UVA do cirurgia, se tirar tudo que tem... E eu estou falando aqui de uma parte, tirar o serviço de cirurgia bariátrica do USE, que fomos nós quem bancamos aquilo ali, certo? Os CAPs, se tirar tudo isso, o que sobra na saúde? Centro de especialidades odontológicas. Centro de especialidades odontológicas, o Centro de Referência da Criança e do Adolescente, a reforma da Rua de Bahia, o Centro de Especialidades do Augusto Franco, tudo isso foi feito. O Cefismo foi feito no período que é ali na Rua Bahia, tudo isso foi feito no período que eu fui secretário. Se tirar tudo isso, some a estrutura da saúde do nosso Estado. Some, desaparece. Porque tudo isso foi feito e foi feito combinado com a população nas conferências estaduais de saúde e conferências municipais de saúde. E a gente conseguiu entregar mais do que a gente prometeu. Então, quanto a isso, eu tenho tranquilidade. Senador, por falar em inaugurações, deixa eu aproveitar o gancho, aqui o senhor abriu falando de uma forma bem interessante, na força do agro, né, da potencialidade, da cassinicultura, e a gente tem recebido aqui muitas queixas. Porque precisa de saúde, eu tenho certeza que nós vamos ter um abastecimento. Bom, exatamente. Então, outros setores aí que tem amargado. Se não tivermos com o Rogério, dificilmente teremos com outro, um especialista, um médico sanitarista. E a gente tem sofrido bastante aqui, nesse processo todo que o senhor falou, da cassinicultura e das marisqueiras, o nosso terminal pesqueiro que não saiu ainda para inauguração. Não digo que não saiu do papel, porque foi construído, ainda está em processo de acabamento, mas isso já tem longos meses, anos, acredito que uns 2 anos, que eu tenho acompanhado isso e tenho cobrado dos secretários da Agricultura aqui. O que acontece, o senhor está por dentro desse assunto, é impasse em Brasília, é Bolsonaro que ainda não facilitou, ou é o governo do estado que está segurando? Olha, é um conjunto de coisas, eu estou inteirado da situação. Esse terminal pesqueiro foi construído com recursos federais e o governo federal fez a opção de terceirizar a gestão do terminal pesqueiro. Certo. Esse modelo de terceirização beneficia um único empresário que vai ter nas mãos todo o pescado e vai estabelecer a regra de mercado para o pescador. Uma empresa entra e administra e fica responsável e vai ter o controle de preço. Isso é uma decisão do governo federal. Isso é uma decisão do governo federal. Eu faria diferente. Eu traria isso para o governo do estado e proporia que os pescadores, em sistema cooperado, profissional, gerissem o terminal pesqueiro para que a renda fosse distribuída entre os produtores, entre os pescadores, entre os que trabalham com a pesca no nosso estado. Certo? E mais, a partir daí, eles começarem a ter uma renda um pouco melhor, processarem esse pescado, não perder o seu pescado para o gelo, não estar submetido a uma política de preços que às vezes não compensa o gasto com combustível, o gasto com alimentação dos próprios pescadores, a manutenção dos barcos. Ou seja, a gente precisa remunerar e ter renda para renovar a frota, para empregar mais pessoas. Então, e para isso o modelo... E questões sanitárias para o consumidor. A gente precisa de um terminal pesqueiro para comprar o nosso produto fresco. Qual é a essência? A essência é que aquilo tinha que ser num sistema cooperado entre os produtores para poder... esse momento para poder fazer isso. Para poder aumentar a renda de cada um dos produtores. Valorizando o trabalho dessas pessoas. Né? Então, eu conversei com uma pessoa que milita muito em torno disso, que é Humberto Eng, e discutimos sobre isso e chegamos à mesma conclusão. Bem, o senhor governador eleito
vai ter essa possibilidade, se Lula for presidente, até de rever esse processo, talvez. Sim, né? quem sabe, se não acontecer daqui para lá, porque foi feita uma licitação, não teve participante, estão revendo o edital, vamos ver se sai o edital. Se sair o edital, e aí a gente pode resolver de outra forma, que é a gente tendo uma autoridade gestora para a cadeia produtiva da piscicultura, certo? E da pesca. Aí sim nós podemos fazer o ajuste de preço, conversar, não deixar canibalizar um setor, canibalizar o outro, a superexploração de um setor sobre o outro, ter algum grau de regulação para garantir a sobrevivência de todos os setores e a melhoria de todos os setores. Né? Estamos conversando com o pré-candidato ao governo de Sergipe, Rogério Carvalho, senador. O Sergipe tem feito um grande trabalho em Brasília, isso é reconhecido por todos, realmente tem sido um trabalho muito interessante. Mas a gente está num processo político, a eleição está chegando aí. Eu queria saber do senador, dia 2 se encerra a janela partidária, né? É verdade. O senhor está tendo facilidade para montar a chapa, porque quem passa por aqui diz, rapaz, está uma dificuldade. Dor de cabeça. Pergunta, inclusive, do Tiago José de Socorro. Olha, estou acompanhando o senador Rogério Carvalho, estou gostando das propostas, mas gostaria de saber como é que vai ser essa chapa, se ele já definiu senador, vice, quais os nomes são discutidos. As pessoas estão de olho, hein, senador? Olha, a dificuldade é essa de todo mundo, hein? Primeiro que a gente está numa fase... a gente tem uma antecipação muito grande para definir quem vai ser senador, quem vai ser vice. Primeiro a gente precisa garantir que os partidos tenham sua escalação, porque o prazo... depois botar em jogo, em campo, né? O prazo para as pessoas se filiarem a partidos é até o dia 2. A frente tem a sua situação equacionada. A frente não, a federação, PT, PCdoB, PV... está equacionado. Isso já está certo. A gente já tem a nossa chapa, a gente não tem problema de superar a cláusula de barreira, o coeficiente eleitoral, certo. Tem condição de eleger os nossos parlamentares. Para estadual, quantos o senhor acha que elege? Nós vamos ter vamos ter os 25 nomes, certo. A gente pode ter 5, 6 eleitos, porque são parlamentares que são candidatos que têm força eleitoral. Agora, a gente tem o voto de legenda no PT, que deve ser muito forte nessa eleição, que vai ajudar, pelo menos, com voto suficiente para eleger dos candidatos, o primeiro. E aí os outros entram sem precisar consumir os votos dele na formação do volume de votos para fechar o coeficiente mínimo, para fazer o primeiro. Os federais, vocês acham que fazem quanto aí? Nós temos condição, dependendo... a gente tem condição de fazer 2. Com possibilidade nomes. De 3, dependendo de... Nós temos 9 nomes. O PT teve uma baixa, né? Agora o Irã Barbosa, mas vamos ter uma alta hoje de manhã. O senhor vai recompensar, é isso que eu estou dizendo, o senhor vai recompensar. A baixa de ontem tem a filiação de um deputado hoje já. Tem. O pessoal já está aqui perguntando, acontece hoje a posse? Ou digamos... A filiação, isso. O deputado João Marcelo. João Marcelo, aqui o nosso ouvinte perguntou exatamente então, isso. Deixa eu buscar aqui essas baixas, tem baixas e altas, né? A turma brinca, os termos são mais pejorativos. Filiação do deputado João Marcelo. Parabéns, olha, o nosso ouvinte aqui, o João também achará. Parabéns ao João Marcelo por ter essa coragem de defender esse projeto da mudança e se filiar aí ao Partido dos Trabalhadores. Veja, né? A gente sabe que o peso da caneta... é o equilíbrio. O peso da caneta de um governador é grande. Agora, há quem aposte que o governador Belivaldo Chagas não está com essa vontade toda de eleger ninguém. Ele está encerrando o mandato dele, está querendo ir até o final. André está dizendo que ele vai cozinhar em banho-maria, é isso? Bem, tem gente que acha isso. Eu não sei. Eu realmente não convivo com o Belivaldo, não sei o que está passando exatamente na cabeça dele. Eu só sei que ultimamente o candidato, o pré-candidato Fábio Mitidieri tem ido para as coisas, isso tem sido comentário que não é só meu. Sozinho, né? Quer dizer, sem outras lideranças políticas. Digamos que Belivaldo não está com esse gás ainda. O que o senhor acha? O senhor acha que vai ter dificuldade com a máquina sendo usada ou não? Olha... Falo para eleger o candidato. Veja, o correto seria não estar havendo essa abordagem que a gente tem ouvido falar, né? As pessoas têm reclamado de uma ação
de algumas autoridades do Estado, inclusive secretários, ameaçando prefeitos, ameaçando lideranças políticas e autoridades de outros órgãos que têm ligação com o governo do Estado. Ligação política, pessoas que têm ligação política com este grupo. Eu acho isso um absurdo. Em pleno século XXI, a gente vê de volta o período de Leandro Maciel, onde o governo mandava perseguir, mandava a polícia atrás, mandava a imprensa perseguir uma parte dela, perseguir. Tudo isso a gente precisa ter clareza de que vai acontecer e que já está acontecendo. Por exemplo, certo? O apoio do governador na candidatura ajuda ou complica hoje, na sua ótica? Bom, eu não vou emitir essa opinião. Espero que ele não use a máquina. Certo. Porque nós vamos estar atentos ao uso da máquina. E Aracaju, o prefeito de Aracaju saiu meio contrariado, mas pelo visto está sendo muito paparicado agora, né? Inclusive, tem conversado com o senhor? Não, como é que está isso aí? Não, nós não tivemos ainda nenhum encontro e nenhuma conversa sobre eleição, até porque esse momento não é um momento de discutir questões eleitorais, questões partidárias. Nós estamos montando os partidos. Então, inclusive, o prefeito de Aracaju está tendo algumas dificuldades também, viu? O PDT parece que vai ter assim uma grande dificuldade de montar uma chapa, né? Espero que a gente consiga, depois dessa etapa, ter a oportunidade de conversar com todas as lideranças políticas que tenham disposição de alguma forma, ajudar nesse processo de mudança no Estado de Sergipe. O povo de Itabaiana está até perguntando, Priscila, falando em relação... O PDT, já que eu falei de Edivaldo e no PDT, certo. Edivaldo está chateado com o Fábio Henrique. Diz que o Fábio Henrique vai para o União Brasil meu Deus. E está deixando o PDT, né? E o Fábio Henrique também andou com o Rogério Carvalho aí, e a conversa era em torno do MDB. Foi, exatamente. Como é que está isso aí? O MDB se esvaiu? Foi... Não. Estamos esperando a definição da direção nacional. Né? Mas Fábio Henrique é um deputado federal, ele tem toda a liberdade de buscar o caminho que ele acha que é o melhor, né? Ele vai agora com o André Moura, né? Eu acho que a melhor posição de um político é se posicionar sempre do lado do povo. Quando ele se posiciona só do lado dele, ele está esquecendo do povo. Tá aí, né? A reflexão do senador Rogério Carvalho. Senador, como disse, acordou hoje. Tá inspirado. Ó, até o povo de Itabaiana está perguntando, e a relação com o Valmir, né? Porque excelente. Você entender como vai ficar excelente a relação com o Valmir. Tá bem com o Valmir? Excelente a relação. Mas Valmir é candidato a governo, não? Bom, ele tem o direito de ser, né? Uma liderança política. Eu não posso falar por ele, mas eu tenho uma boa relação com ele, tenho tido muitas conversas com ele, com o prefeito de Itabaiana, com outros prefeitos, né? Mas, obviamente, que eu tenho que respeitar o desejo, assim como eu sou pré-candidato e quero ter esse direito respeitado, claro. Eu tenho que respeitar o direito de outras lideranças políticas. Mas eu tenho conversado com todos e, olha, eu não sou inimigo de nenhum pré-candidato, né? Eu não tenho inimizade. Bom, vamos ter claro, não vou tolerar, como eu acho que a sociedade não deve tolerar, por exemplo, perseguição em campanha eleitoral, uso da máquina, ataques de fake news, mentiras, porque isso compromete o processo democrático. Sim. Então, acho que a gente não pode... Mas o senhor não se vê inimigo, desafeto nenhum desses. Nenhum desses. Inclusive, os Valadares estão afinados, né? Muito afinados. Tem conversado bastante. O PSB não está na federação. Mas vai estar na nossa coligação. Né? Certo. Vai estar na nossa coligação. Conversado, já tem definido alguns caminhos. Temos acordado para caminhar juntos esses 4 partidos, PT, PV, PCdoB, PSB e o Solidariedade, né?
E ontem tivemos uma conversa com o PSOL. Inclusive o presidente teve Nacional aqui, teve aqui, Clay, é verdade. Mas Henrique Clay será possivelmente senador por essa... Veja, ainda não chegamos nesse nível. A gente precisa saber como é que as coisas vão caminhar, né? Tem muita gente apressada aí que quer resolver. Mas né? a conversa foi principalmente em torno do programa. Eu tive uma conversa, eu não imaginei que fosse com toda a direção do PSOL, foi uma conversa muito longa, muito boa, com o presidente nacional, 2 horas de reunião, onde nós tratamos de programa de governo. E o Cristiano foi muito claro. Para nós... Juliano Medeiros foi muito claro. Para nós, a aliança em torno de um programa é a coisa mais importante para o PSOL. E a conversa foi muito boa sobre o programa de governo. Quais são as exigências, né? O que é que precisa ter um vice ou uma vice, um nome feminino, para o mandato de Rogério Carvalho? Nós gostaríamos de ter e queremos ter mulheres na nossa chapa majoritária, é um desejo nosso, né? Agora, teremos no governo, com certeza, muitas mulheres trabalhando. A representatividade. Quando eu fui secretário, 70% da nossa equipe eram mulheres, né? Espero que a gente consiga ter um equilíbrio grande na composição do governo. Mas a mulherada não está querendo política, não. Mas elas são boas, elas são muito boas no trabalho. Elas são ótimas. O que se estranha, eu estou sentindo isso, é que vocês têm que participar do processo. Vocês, mulheres, os partidos estão aí de braços abertos para receber candidatas, né? O que é que acontece com a mulherada, senador? Eu acho que tem uma questão de não, ao longo do tempo, não ter tido espaço, né? Ser um espaço muito masculinizado ao longo dos anos da história. Isso acabou influenciando. Eu acho que a gente tem... no PT a gente não vai ter dificuldade para ter a participação das mulheres nas nossas chapas, nós vamos ter suficiente, e é um processo de investimento, nós precisamos investir, a gente precisa atrair as mulheres. E muita mulher competente, rapaz, para essa atividade, participar do processo político, né? Claro. E a gente está vendo aí... A juventude está mais dividida. Hoje tem mais jovens, mulheres, líderes, conduzindo processos. Então, a nova geração já vai ter disponibilidade e vai ter uma quebra de braço grande, positiva, no sentido de mais mulheres na política, porque esse esforço de agora vai se refletir nas novas gerações e já se reflete nas novas gerações. No movimento estudantil tem muitas mulheres, na juventude tem muitas mulheres líderes que conduzem, que comandam, e eu acho isso que a tendência no futuro é melhorar, né? É natural que isso aconteça porque a sociedade se abriu para isso, a sociedade está vendo isso. Inclusive tem um projeto de minha autoria que trabalha a questão da remuneração igual entre homens e mulheres, sim. Na mesma função, né? E tem que abrir espaço para todos os segmentos da sociedade. Um governo tem que ser o mais amplo possível. E por falar em mulheres, como está a relação com a Eliane Aquino, né? Vai tudo bem dentro do PT? Vai. Eu tive uma conversa boa com o Márcio Macedo, ele agora deve assumir o mandato. Inclusive deve assumir na próxima terça-feira, viu, minha gente? Essa é a previsão. Eu estive com o Márcio ontem, por um acaso. Está boa a nossa conversa. Eu tenho uma reunião marcada com ela, ou com a assessoria dela, para o final de semana, para a gente traçar os planos para frente. Mas Márcio sendo candidato naturalmente, porque ele agora assume a vaga, que é dele, né? Como ele disse, fui grampeado 3 anos e 3 meses. Precisa assumir. Ele chegou para Lira, né? Arthur Lira, lá na Câmara, o presidente da Câmara, e disse: presidente, já achou pouco, 3 anos e 3 meses, precisa assumir. E é verdade, coitado, né? Passou esse tempo todo aí fora do mandato dele. E agora, Eliane, será que será candidata mesmo? Será, né? Será, não? Será. Mesmo com o Márcio sendo... Será, tem espaço. É muito importante que ela seja candidata. Ela tem
tem um histórico, ela foi vice-prefeita, é vice-governadora, é conhecida, as pessoas têm carinho por ela. Espero que ela... É por isso que eu acho que faz 2 deputados federais. Com o Márcio e com mais outros, a gente, dependendo se a gente olhar para a confusão que está fora e com a legenda, muitos vão ter dificuldade de atingir 80% do coeficiente. Regras mais dá quantos duras. votos hoje, o cálculo que vocês 120, mais ou menos. 120 mil 120 votos, né? mil Não é fácil, não, vamos eleitores Priscila. ali, na urna. Eu fui um dos poucos, eu e Adelso Barreto, nos últimos tempos, que não precisou de voto de legenda para ser deputado federal. Olha aí, um marco, Tá aí, né? encerrando a entrevista, Pois é, agradecer a vinda ótimo aqui balanço de Rogério Carvalho, nosso senador, pré-candidato. Essa semana ainda teremos outras entrevistas aqui. Daniele começamos Garcia, a nossa rodada. Alessandro Vieira. Vamos ouvir todo mundo, Que democraticamente, porque na nomes Rio, têm para a oferecer. Rio hoje chegou para fazer a diferença, né? A gente está aí com 3 emissoras e vamos trabalhar o processo político com muita seriedade, com muito equilíbrio. O nosso comandante-chefe, que é o Geraldo Teixeira, o Teixeira Caminhões, a ordem é fazer realmente com que o processo democrático aconteça para valer, né? E a Rio está aí para isso, para dar esse equilíbrio, com fé em Deus, na informação. Porque a informação, há muito tempo, né, em Sergipe, a gente sabe disso, vinha assim sempre com as tendências, né? Levar informação. A gente quer fazer agora o trabalho, né, da informação equilibrada, né? Informação com tendência não é informação, é campanha política, né? Na prática, né? Mas eu queria agradecer a você, André, e a Priscila, mas eu queria deixar um recado aqui para todos os nossos ouvintes, os ouvintes da Rio, todo o povo sergipano. Quando eu fui o mais votado em 2010, deputado federal, eu aparecia na lista como 6º. E fui o mais votado da história em número de votos. Fui superado por Adelso Barreto na eleição seguinte, e eu ainda tive aquele problema que todos sabem, por conta de uma conta de energia. Mas isso é coisa do passado. Em 2014, eu fui candidato a senador. As pesquisas diziam que eu teria 27 pontos atrás da minha adversária. Foi menos de 3 pontos, foi 2 pontos, alguma coisa. A diferença, Maria do Carmo. Né? Em 2018, por incrível que pareça, eu fui colocado em 5º lugar, no sábado, na véspera. Aquela última pesquisa. Na última pesquisa antes da eleição. E eu ganhei a eleição com 50 mil votos na frente do 3º colocado. Então, eu peço às pessoas que fiquem atentas a essas pesquisas, que olhem essas pesquisas, porque o sentimento que a gente tem e a percepção que a gente tem não é o que algumas pesquisas tentam vender, né? E a gente sabe, eu queria aproveitar essa oportunidade. Tem pesquisa de todo preço, né? Exato. Então, eu queria agradecer a vocês. Vários objetivos, né? E deixar esse lembrete, né? Olha, eu fui mais votado em 2010, eu era o 6º. Em 2014, me tomaram uma eleição porque disseram que eu tinha 27 pontos e divulgaram um jornal no sábado, dia inteiro, dizendo que eu tinha 27 pontos atrás da minha adversária. E em 2018 me botaram em 5º. Quantos por cento? 2,3, 2,4%. Menos de 3%, né? Tá aí, diferença... pesquisa... 10%, 10 vezes menos. Exatamente. Pesquisa é um negócio complexo, né? Eu, sinceramente, respeito todo mundo, mas acho que pesquisa, ela atrapalha mais do que ajuda o processo político, né? O processo da democracia, o processo democrático, porque tem muita gente aí vendendo pesquisa, né? A gente sabe, né? A gente conhece cada um daqueles que fazem, né, pesquisa, né, em Sergipe. A gente sabe dos institutos que vêm de fora com outros interesses, entendeu? Pesquisas de 80 mil, 100 mil reais, para dar resultados, né, realmente estranhos. A última pesquisa, por exemplo, do Instituto Paraná, senador, me permita dizer isso aqui, foi uma pesquisa sem o nome de Daniele Garcia, sem o nome de André Moura, por exemplo, né? Que são nomes que teriam que estar presentes para poder, de alguma forma... Então a pesquisa já veio aí com menos vácuo, gente, né, do que o que na prática nós teremos, né? Então já deixa a pesquisa meio
desequilibrada, né? Então, eu fico muito cético na hora de dar resultado de pesquisa, né? E conheço a turma que faz aqui localmente, sei que são pessoas muito queridas, né? Todos amigos, mas que têm seus interesses políticos também, né? Lamentavelmente, os institutos de pesquisa estão muito atrelados a partidos, né? Sem falar que confunde o eleitor, tem gente que vai na empolgação, vai no embalo, não quer perder voto, existe muito essa tradição, né? A grande pesquisa realmente é do dia 2 de outubro, então, que o é a sua consciência. Escolha corretamente. Senador, prazer grande recebê-lo. Obrigada. E vamos ter outras entrevistas, certamente, até o dia da eleição, né? Com toda certeza, obrigado, aqui na Rio. Obrigado. A gente que agradece. Um abraço. Obrigada. E um abraço a toda a equipe, pessoal da comunicação.